Seja bem-vinda, bem-vindo ao curso sobre o pequi, do Programa de Formação Agroextrativista do Cerrado. Nessa primeira videoaula, nós vamos contar com a colaboração do Audici Iscariote, da Embrapa Senagem, que vai falar sobre as boas práticas na coleta do fruto. Em seguida, também contamos com a colaboração da Maria Fernanda Brandão, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater de Minas Gerais, e também da Dona Lúcia, lá da Cooperativa de Agricultores Familiares Agroextrativistas de Água Boa 2, em Rio Pardo de Minas. Elas vão abordar as orientações técnicas e práticas para a produção da polpa de pequi em conserva e também da polpa de pequi congelada. O pequizeiro da espécie Cariocar brasiliense ocorre no Cerrado brasileiro. É expressiva a importância econômica do pequi para os diversos municípios que apresentam a cultura do extrativismo e da comercialização do fruto. Na região do norte de Minas, na safra de 2019, por exemplo, tivemos aproximadamente 12 mil famílias envolvidas na produção, o que gerou cerca de 90 mil toneladas e fez circular mais de 50 milhões na economia regional. Só no município de Japonvá, em 2019, a safra movimentou cerca de 6 milhões na economia local, números bastante expressivos para um município de apenas 8 mil habitantes. Meu nome é Audici Iscariote, eu sou pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Há mais de 15 anos eu venho trabalhando com pequi. Nesse tempo, eu aprendi algumas recomendações importantes de manejo junto aos extrativistas com quem eu tenho trabalhado. Uma importante recomendação é que sempre se colete os frutos no chão. Com isso, você estará coletando frutos mais saborosos e mais saudáveis do que se estivesse coletando os frutos diretamente da planta. Além disso, ao coletar frutos da planta, sempre resulta na quebra de galhos. E esses galhos quebrados podem ser entradas de doenças, comprometendo a sanidade da planta ou mesmo a sobrevivência da planta. Também procure sempre selecionar os frutos no campo. Com isso, você só transporta frutos saudáveis e, com esta prática, você deixa aqueles frutos que estão parcialmente atacados por insetos ou por fungos no campo e que vão servir de alimento para os animais silvestres. Além de servirem de alimento para os animais silvestres, esses frutos poderão vir a germinar e se transformar em novas plantas de pequi. Desta forma, sempre teremos pequizeiros no campo. Outra recomendação importante é que se evite de pisotear as plantas no campo. Com isso, você garante que sempre tenhamos plantas que possam vir a se tornar adultas e sempre tenhamos pequizeiros no campo produzindo frutos. Outras práticas importantes se relacionam ao transporte e armazenamento. É importante que o armazenamento dos frutos seja feito em recipientes limpos, que podem ser sacos, caixas ou baldes, mas é importante que sejam limpos. Também, ao transportar os frutos, principalmente depois de roletados, ou seja, ao transportar os caroços de pequi, ou armazená-los, sempre use recipientes limpos. Com isso, garante-se a qualidade do fruto e, consequentemente, que a produção do óleo ou o fruto que venha a ser consumido na alimentação humana seja saudável e de qualidade. Com essas poucas práticas, que são muito simples, nós podemos contribuir para que sempre tenhamos pequizeiros no campo e que os produtos gerados a partir do fruto de pequi sejam de qualidade e saudáveis. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer duas técnicas de conservação do pequi. Uma delas é o pequi conservado em salmoura ácida, no caso nosso aqui do vidro. O pequi em caroço congelado. Como referência para esse curso de congelamento e conservação do pequi, nós vamos estar utilizando este manual, que foi feito pelo ISPN, que é sobre aproveitamento integral do fruto do pequi. Dentro da fábrica, a fábrica já deve estar bem limpa, deve ser sanitizada, desinfectada, todos os equipamentos devem ser
lavados, desinfetados. A fábrica pode ser utilizada somente para esse fim. Nós temos que ter um cuidado muito grande com a higiene, e um dos cuidados maiores está com a questão da higiene do manipulador. Antes de irem para a fábrica para fazer esse processamento, os extrativistas têm que tomar banho, lavar os cabelos, cortar as unhas bem curtas, não usar maquiagem, não usar esmalte, não usar brincos. Isso é o mínimo que pode ser feito. E também a gente tem que utilizar o EPI. O EPI não é só para a questão da contaminação, é para a questão da segurança do trabalhador também. Então, ele é obrigatório na fábrica, então aí é obrigatório e deve ser fornecido por todos os empregadores ou por todos os agricultores que forem trabalhar com a gente. O EPI básico consiste na blusa, na calça, preferencialmente branca, para facilitar a limpeza, a bota, que tem que ser de borracha, para evitar escorregar, evitar algum acidente, avental, as luvas, tem que ser luvas de processamento de alimentos, touca e máscara. Já na agroindústria, nós vamos fazer a seleção dos piquis. Para o piqui congelado, nós vamos escolher os frutos maiores, com as características melhores de coloração e que estejam mais uniformes. E para a polpa de piqui também, tem que ser uma polpa grossa, uma polpa bem boa, com a mesma coloração, né? No caso aqui bem alaranjadinha. Depois que a gente faz essa seleção, a gente vai para o processo de roletagem, que consiste em retirar a polpa do piqui para fazer a polpa do piqui, no caso nosso aqui, que é em conserva, e a polpa do piqui congelado. A roletagem é um processo fácil, né? Que tem que ser feito, parece que você vai cortar como se fosse cortando uma laranja. Depois, para não acontecer do piqui amargar, nós fazemos um processo que se chama branqueamento, que consiste na imersão dos piquis em água fervente por no mínimo 3 minutos e com uma imersão rápida na água gelada em seguida. Esse processo vai ser para dificultar a questão do amargor. Os melhores piquis a gente vai selecionar para fazer o piqui congelado. Então, o que você observa? São os piquis que estão com integridade de cor laranjada, uniforme, bem uniforme. Esses aqui que foram cortados, igual que não cortou direito na época do corte, a gente vai utilizar para polpa. Piquis com essa qualidade aqui, a gente só vai retirar e ele não vai servir para fazer o piqui congelado, mas pode servir para fazer a polpa. Então esses piquis aqui que estão selecionados, a gente vai utilizar congelado. A faca que nós utilizamos para o roletamento piqui é uma faca pequena, preferencialmente de cabo de plástico. Seria como se você estivesse descascando a laranja mesmo, tirar a polpa. Com cuidado para você não chegar nos espinhos, né? Não chegar na parte dos espinhos. O que você tem que observar é se não cortou parte, se não tem nenhuma danificação. Aqui nós vamos fazer o processo de branqueamento, que é colocar o piqui na água fervente por 3 minutos. Então, passados 3 minutos, que não é o ponto de você cozinhar o piqui, é só para dar o choque mesmo. Aí você vem e colocar na água gelada, deixar esfriar e vamos retirar para secar. Agora nós vamos fazer o branqueamento da polpa de piqui. Colocar 3 minutos na água fervente, esperar o processo, tirar depois dos 3 minutos e colocar na água gelada. Deixar esfriar
e vamos retirar para secar. Nós vamos fazer a pesagem do piqui. No caso desse pote de 600 gramas, a gente vai utilizar 250 gramas de piqui. Com o pote esterilizado, a gente vai acondicionar o piqui da melhor forma dentro do pote. Aí a quantidade é ideal, para que não fique grande quantidade, que fique uniforme. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer a salmoura ácida, que consiste em 10 litros de água, 40 gramas de ácido cítrico, que é um conservante natural, 400 gramas de sal de cozinha. A gente vai fazer a dissolução. Está pronta a solução de ácido cítrico. Agora a gente vai fazer a adição da salmoura ácida no pote de piqui. Até essa marcação aqui, ó. Aqui, ó. A última marcação do vidro. Vou colocar em todos. Com auxílio de uma faca, para retirar um pouquinho o ar, você vai em cada potinho, coloca para retirar um pouco do ar. Aí esse processo tem que ser feito bem rápido. Agora esse aqui é o processo de exaustão. O que é? A gente tirar o ar dos potes que a gente veio com a água fervente, né? Com a salmoura. Coloca os potes na água fervente até tirar o ar. Grande cuidado deve ser tomado nessa fase, porque a questão do calor, né? Ficar mais afastado do local que está a panela e utilizar luvas para pegar, porque está quente, fervente. E tomar cuidado na hora de estar manuseando os vidros para não se queimar. Depois do processo de exaustão, né, que foi retirado do ar com água fervente, a gente coloca os vidros, os potes de vidros ainda quentes e de cabeça para baixo para esterilizar as bordas e as tampas. Dessa forma aqui, o piqui fica conservado até 1 ano fora da geladeira, somente com essa salmoura. No caso do caroço de piqui, costuma-se colocar 1 dúzia no saquinho de 1 quilo e a gente vai utilizar meia dúzia nesse saquinho aqui de meio quilo. Tendo cuidado para não sujar o mínimo possível a embalagem. Aqui, ó, a gente vai utilizar meia dúzia. Aí você pode utilizar 1 dúzia, meia dúzia, quantidade que o cliente quiser. Então a gente vai passar para o processo agora de selagem. Com a seladora a vácuo ou uma seladora manual, você vem e faz a selagem. A melhor seladora é a seladora a vácuo, né? Tira todo o ar. Mas a gente pode utilizar essa aqui, que é a pedal. Então, no caso aqui, a gente vai conservar meia dúzia, que é uma quantidade para colocar no arroz. Então, o que a gente fez? Fez o branqueamento, fez a selagem, retirou o máximo do ar, ensacou, selou, congelamento. Esse produto vai durar 1 ano no congelador. Importante a gente falar da questão da rotulagem, né, dos produtos, porque esses produtos, para serem vendidos, eles precisam estar conforme a legislação e também precisa ter o rótulo, né, que é muito importante. O rótulo é a identificação do seu produto, que deve conter o que tem de nutricional no seu produto, qual o produto que você está conservando, a quantidade de salmoura, o que produto que vem aqui na salmoura e também a data de fabricação e a data de validade. Para a polpa, geralmente a gente só pode coletar o pequi e trazer para casa com a casca. Não traz pequi descascado, porque ele tem que passar por continua o processo de seleção, mas também
o processo de higienização, né, dos cuidados com a limpeza do pequi. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente seleciona os que são bons, mais saudáveis. Para a polpa também exige o pequi que está não tão maduro, de muito tempo de caído, porque ele tem a polpa mais firme para o processo de despolpamento. Logo que chega, então, a gente prepara uma vasilha com água. No caso agora dessa apresentação que nós vamos fazer, foi uma quantidade pequena, que a produção foi para uso em casa mesmo, para nosso consumo. Então a gente utilizou ali na pia mesmo fazer essa higienização. Quando é na agroindústria, tem os tanques, as caixas maiores, né, para fazer esse procedimento. Mas aqui, para o consumo, a gente utilizou uma bacia, colocou uma tampinha de hipoclorito de sódio, né, que é a água sanitária também, para quem muitos conhecem assim. E geralmente a gente coloca mais ou menos uma colher de sopa para 10 litros de água e deixa esse pequi lá dentro por uns 10 minutos descansando para ela completar o processo de limpeza, de matar as bactérias e eliminar alguma impureza que tenha naquela casca do pequi. E é interessante também, para tirar o excesso dessa água, desse hipoclorito, fazer um enxágue depois que ele foi, já teve ali de molho, né? Enxaguar em água corrente, água limpa. E aí só depois é que a gente vai fazer o processo de descascar. Até aí, a gente tem que estar preparado para ter as roupas adequadas, avental, luvas, touca, máscara. É muito importante nesse momento para o descascamento do pequi, porque dali em diante, mesmo que ele vai passar por um instante de fervura, mas é importante, é adequado que a gente faça com esses equipamentos. Por vários motivos, para não contaminação do pequi, da polpa, mas também para evitar algum acidente com a gente também. É interessante, no momento de descasque, continuar esse processo de seleção. Então, é bom ter uma bandeja que vai receber os pequi que estão mais saudáveis. E se porventura, por mais que o pequi aparenta estar saudável, mas pode acontecer que dentro ele tenha uma broca, né? Esteja podre, então a gente já tem uma outra bandeja que vai selecionando novamente. E aí então é lavado de novo, aí já não utiliza o hipoclorito, que não vai fazer bem, e lava os pequis já descascados e vai para a panela. O cozimento para a produção da polpa cozida, ele é bem menos, é cerca de 5 minutos de fervura já é o suficiente para a polpa estar no ponto de despolpar. Se cozinhar mais do que isso, ele vai virar um creme e a gente não vai conseguir tirar os pedaços, né? As raspas que as pessoas preferem encontrar os pedacinhos. Essa polpa geralmente ela é utilizada para comer in natura, do jeito que ela está, já pode servir, que ela está cozida. Ela pode ser utilizada para fazer doces, o doce do pequi, e também pode colocar dentro do arroz e cozinhar de novo e fica muito saboroso. A gente prefere, assim, aqui na nossa cooperativa e até as famílias adotou essa medida de colocar o pequi, a polpa cozida para congelar e guardar, porque de todas as experiências que a gente já fez com o pequi, é uma das técnicas que conserva mais o sabor natural do pequi e que tem uma durabilidade maior, apesar de ser um gasto maior, uma despesa maior, porque a gente vai ter um tempo com ela no freezer, né, ou na geladeira. Armazenamento, coloca no saquinho e sela. No caso da cooperativa a gente coloca rótulo. Aqui, como eu fiz, foi para o consumo próprio, eu não rotulei, e armazena no freezer da geladeira. Uma observação importante a fazer no momento de produção da polpa também é de que cada caroço de pequi vem acompanhado com umas pequenas sementes grudadas no caroço maior,
E é interessante prestar atenção no momento de retirar a polpa, se ele está ali, ele não é bom que ele fique junto com a polpa. Então o melhor seria ou tirar no momento que descasca, ou então retirar ele no momento que ele cozinha. Porque parece ser uma coisa que não tem problema nenhum, mas pode ser que um caroço ou outro seja grande e tenha espinho. Então é melhor eliminar logo aqueles grãozinhos pequenos que ficam agarrados na semente maior.